Olá pessoal, nesta aula vamos estudar um conteúdo que para mim não é um dos mais fáceis de Química Orgânica, mas de longe é um dos que os alunos têm mais facilidade de aprender. Eu estou falando de nomenclatura dos hidrocarbonetos. Sem mais enrolação, então vamos nessa. Então pessoal, vamos responder aqui a nomenclatura desse hidrocarboneto. Mas antes de responder, eu acho importante a gente fazer uma breve revisão do conteúdo da nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá certo? Então, como é que se dá essa nomenclatura? Bem, a nomenclatura, se por acaso a cadeia apresentar ramificação, é ramificação mais cadeia principal, tá certo? Na parte da ramificação, ela é dividida da seguinte forma: número de ramificação, que é no caso o número do carbono, no qual ele apresenta ramificação, mais corpo. Como seria o corpo? O corpo é também chamado de infixo e também chamado de intermediário, que é a quantidade de carbonos que apresenta a ramificação. Por exemplo, se a ramificação apresentar 2 carbonos, então vai ser et, tá certo? Se a ramificação apresentar 4 carbonos, então vai ser but. Aí no caso, corpo mais il. Então, por exemplo, se apresentar 4 carbonos, vai ser butil, ok? Se por acaso apresentar ramificação 3 carbonos, vai ser pro mais il, ok? Propil. Alguma dúvida? Pronto. Agora na cadeia principal. A cadeia principal é corpo, do mesmo jeito aqui, tá certo? Se tiver um carbono é met, se tiver 2 carbonos é et, se tiver 3 carbonos é prop, ok? Mas o número de insaturação. Então, por exemplo, se o carbono apresentar a insaturação, que é ligação dupla ou tripla, vamos ver a numeração desse carbono e vamos colocar aqui, tá certo? Lembrando que a gente sempre coloca o menor valor da insaturação, ok? Mas o sufixo vai depender da insaturação. Se não tiver insaturação nenhuma, ou seja, apenas ligação simples, a gente coloca ano. Se tiver ligação dupla, a gente coloca eno. Se tiver ligação tripla, a gente coloca ino. Se tiver 2 ligações duplas, a gente coloca dieno, ok? Tiver uma cadeia fechada, a gente não vai colocar aqui a ramificação. E no lugar da ramificação, a gente vai colocar o termo ciclo, que é o prefixo ciclo, tá certo? Só isso. Então, vamos responder aqui a questão. O primeiro passo para responder essa questão é a gente determinar a cadeia principal, certo? Para determinar a cadeia principal com exatidão, vamos ver quantas extremidades tem a cadeia. Aqui apresenta 1, 2, 3 extremidades, tá certo? Beleza. Como ela apresenta 3 extremidades, sabemos que é uma cadeia ramificada. Cadeias ramificadas apresentam 3 ou mais extremidades. No caso aqui apresenta 3 extremidades, então é a cadeia ramificada. A cadeia principal ela vai ser determinada pela maior sequência de carbonos ininterruptos, tá certo? No caso, se eu pegar dessa extremidade para essa, quantos carbonos eu vou ter? 1, 2, 3, 4. Uma sequência de 4 carbonos. Se eu pegar dessa extremidade para essa, quantos carbonos eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Portanto, essa sequência aqui, reta, é maior do que essa sequência de baixo para a esquerda, certo? Vamos pegar essa extremidade aqui da direita, mais essa extremidade aqui de cima, para ver quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, nessas duas extremidades, a quantidade de carbonos é maior. Portanto, aqui será a cadeia principal. Definida a cadeia principal, o que sobrar é ramificação. Então, essa parte aqui será a ramificação, ok? Agora vamos contar a quantidade de carbonos. A gente ou inicia a contagem dessa extremidade ou da outra extremidade. Qual a extremidade que eu vou decidir? Bem, a extremidade que eu vou decidir vai ser a extremidade que está mais perto da insaturação. No caso, essa extremidade aqui à direita. Se por acaso não tivesse saturação, seria o que estivesse mais próximo da ramificação, que seria essa extremidade aqui de cima. Portanto, vamos contar aqui
a partir dessa extremidade que está mais perto da insaturação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isso, pessoal, é a coisa mais fácil do mundo. Só é responder a nomenclatura, certo? Bem simples. Primeiro, um número. Aqui é um número onde está a ramificação. Ele está no carbono 4. Então, eu vou colocar aqui 4. Ok? Agora, essa ramificação tem quantos carbonos? 1. Não é verdade? Só tem um carbono. Então, vai ser met. Ok, pessoal? Então, como é ramificação, a gente acrescenta il. Então, vai ficar metil, 4-metil. Pronto, terminou a nomenclatura da ramificação. Agora, vamos da nomenclatura da cadeia principal. O corpo, quantidade de carbonos. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 6. Se tem 6 é o quê? X. Ok? Número de saturação. Olha, a insaturação está no carbono 2 e 3. O que eu falei? Sempre coloco o menor valor. Qual o menor valor? 2. Tracinho. E aqui, como a insaturação é dupla, colocamos aqui N. Portanto, a nomenclatura dessa cadeia é 4-metil, tracinho, ok? X2N. Ok, pessoal? Agora vamos responder outra cadeia. Vamos ver quantas extremidades essa cadeia tem. 1, 2, 3, 4 extremidades. Se tem 4 extremidades, a gente já sabe que é uma cadeia ramificada. Cadeias ramificadas têm 3 ou mais extremidades, ok? Pronto. Agora vamos determinar a cadeia principal. Para determinar a cadeia principal, vamos ter que observar qual vai ser a maior sequência de carbonos ininterruptos, tá certo? Então, bem, a gente já deduz que vai começar aqui por cima. Já dá para deduzir. Ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Então, a gente deduz que vai para a esquerda. Agora, pessoal, tanto faz. Se a gente colocar, no caso, a cadeia principal como essa extremidade, tá certo? Ou colocando como esta, tanto faz. Independente de que extremidade a gente escolher, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ok? Então, para ficar mais fácil visualizar, eu vou colocar a extremidade do lado esquerdo, tá certo? Pronto. No caso, sobrou aqui essas duas ramificações. Então, a gente tem o quê? A cadeia principal, tá certo? E essas duas ramificações. Então, vamos começar a enumerar. Como a gente está vendo, a gente não tem saturação na cadeia principal, não é verdade? A gente só tem o quê? Ramificação como parâmetro. Portanto, a gente vai começar a enumerar o que estiver mais próximo da ramificação. A extremidade que está mais próxima da ramificação é essa extremidade aqui à esquerda, e não a de cima. Então, vamos começar a enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Pronto. A partir daí, a gente começa a fazer a nomenclatura. A nomenclatura é bem simples, tá certo, pessoal? É só seguir esses passos. Número, aqui a gente tem uma ramificação no carbono 2, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui 2. A ramificação está no carbono 2. E temos outra ramificação aqui no carbono 3, então 2,3. Como tem duas ramificações, a gente vai colocar di. Esse di simboliza duas ramificações, tá certo? Se tivesse 3 ramificações, seria tri. Se tivesse 4 ramificações, seria tetra igual, ok? A gente só vai colocar esse di porque é duas ramificações iguais, tá certo? Bem, essa ramificação, ela apresenta o quê? Um carbono. Então, essas duas ramificações apresentam um carbono. Se é um carbono, é o quê? Met, tá vendo? Um carbono é met. Como a gente está falando de insaturação, a gente vai terminar com il. Vai ficar 2,3 de metil. Pronto. Essa é a nomenclatura da ramificação. Agora vamos para a cadeia principal. Na cadeia principal tem 5 carbonos. Se é 5 é o quê? Pet.
certo? A gente tem alguma insaturação? Não. Como não tem saturação, a gente não vai colocar um número aqui que representa a insaturação. A gente só tem ligação simples. Como só tem ligação simples, o sufixo vai ser ano, tá certo? Que representa a ligação simples. Então, a nomenclatura dessa cadeia vai ser 2,3 dimetilpentano, ok? Próxima cadeia. Agora, vamos responder a nomenclatura desse hidrocarboneto aqui, tá certo? Vamos contar primeiro quantas extremidades tem. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, estamos trabalhando com 5 extremidades, tá certo? Então, a gente já sabe que é cadeia ramificada, ok? Então, a gente precisa saber qual a maior sequência de carbonos ininterruptos, tá certo? Olha, por aqui, a gente dá para saber mais ou menos qual é a sequência. A gente sabe que tanto faz se começar por essa extremidade aqui da esquerda ou essa aqui de baixo, tá certo? Então, eu vou colocar aqui da esquerda que é mais fácil visualizar. E vou deixar essa aqui como a ramificação. Aí pronto. A gente já sabe que não pode ser essa, né, que só vai ter um carbono para oferecer. Aqui vai ter 2 carbonos para oferecer. Então, aqui também vai ser outra ramificação. Pronto. Aqui a gente tanto faz. A gente pode colocar direto ou pode colocar para baixo. Cada um só tem um carbono para oferecer. Então, eu vou colocar aqui direto para ficar mais fácil a visualização. Pronto. Beleza. O que sobrar de carbonos vai ser a ramificação. Então, vai ter essa ramificação aqui. Vai ter esta ramificação. Essa outra ramificação. 3 ramificações, ok? Então, vamos agora determinar a nomenclatura. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte. Antes de determinar a nomenclatura, que é importante, eu já ia esquecendo, vamos contar a quantidade de carbonos, tá certo? Como aqui a gente está vendo, já tem a insaturação, a ligação tripla, ok? Vamos ver qual é o mais perto da ligação tripla? Se a gente começar por aqui, 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai ter no carbono 4 uma ligação tripla. Vamos lá, começando pelo outro lado. 1, 2, 3, 4. Ambos, né? Se a gente começar por aqui, o carbono 4 vai ficar em saturação. Se a gente começar por essa extremidade, o carbono 4 também vai ficar em saturação, que é a ligação tripla. Então, ou seja, nesse caso, a insaturação não vai ser determinante para a gente começar a contar os carbonos, ok? Então, qual vai ser o segundo parâmetro? A ramificação. Então, essa extremidade, ela começa a ter a primeira ramificação, se a gente começar a contar por essa extremidade aqui, no carbono 3. Ó. 1, 2, 3, tá vendo? A gente tem essa ramificação aqui no carbono 3. No entanto, se a gente começar a contar por aqui, 1, 2, a gente vai ter a ramificação no carbono 2, certo? Então, a gente vai começar a contar aqui, no caso da direita para a esquerda, ok? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Então, vamos começar a nomenclatura. A gente já sabe que a gente começa a nomenclatura através da ramificação, né? Então, a gente tem uma ramificação aqui no 2, temos outra no 3 e temos outra no 6, tá certo? Então, vamos começar pelo de baixo, 2. A gente tem um de 2 e um de 3. Observe que a ramificação de 2 e de 3, ambos só apresentam um carbono, tá certo? Então, a gente vai colocar eles juntos. Então, vamos lá. A gente tem uma ramificação no carbono 2, essa ramificação só apresenta um carbono, e temos no carbono 3 também que só apresenta um carbono. Então, vai ficar 2, 3, ok? Como eu ensinei no caso da cadeia passada, quando a gente tem duas ramificações iguais, ó, ambas só tem um carbono, a gente acrescenta di, ok? Como só tem um carbono elas, é met, um carbono met, certo? Se é uma ramificação, final vai ser il. Então, vai ficar 2, 3 dimetil, ok? E essa ramificação aqui, como é que a gente faz? Agora a gente vai iniciar sobre ela. Como essa ramificação é diferente das outras duas ramificações, então a gente vai colocar
também a nomenclatura dessa ramificação específica. Essa ramificação está no carbono o quê? 6 da cadeia principal. Então, 6. Quantos carbonos tem essa ramificação? 2. Então vai ser et. Se é ramificação, o final vai ser il. Vai ficar 6 etil. Pronto. Acabou a ramificação. Agora vamos partir para a cadeia principal. A cadeia principal é grande, ó. Tem 8 carbonos. 8 é oct. Ok? Pronto. Ele apresenta insaturação? Apresenta. Entre o carbono 4 e 5. Então a gente coloca o menor valor, que é o carbono 4. A insaturação é ligação tripla. Se a ligação tripla é ino. Então a nomenclatura ficou 2, 3 dimetil, 6 etil, oct, 4 ino. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Vamos para a próxima cadeia. Essa cadeia é bem simples de respondê-la. É uma cadeia fechada, tá certo? Por ela ser uma cadeia fechada, ela não apresenta ramificação. Portanto, essa parte da nomenclatura que representa a ramificação, a gente esquece ela. No lugar dessa parte que representa a ramificação, a gente acrescenta o prefixo ciclo, que o ciclo é o prefixo característico de uma cadeia fechada, ok? Pronto, agora aqui a gente já vai direto para a cadeia principal. O corpo, a gente só vai contar quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 carbonos é pente. Ok? Número de insaturação. Bem, como aqui não tem extremidade para a gente começar a contar, ela é uma cadeia fechada, ela não apresenta ramificação nenhuma, então não tem a necessidade de a gente colocar o número de insaturação para uma cadeia fechada, tá certo? Então a gente esquece ele. A gente já vai direto para o sufixo. A gente observa que tem uma dupla ligação, ok? Na cadeia. Se é dupla, o sufixo vai ser eno. Portanto, o nome da cadeia é ciclopenteno. Ok, pessoal? Próxima cadeia. A gente observa o seguinte, que esta cadeia aqui só apresenta duas extremidades. Essa aqui à esquerda e essa aqui embaixo. Isso aqui é uma extremidade? Não, não é uma extremidade, tá certo, pessoal? A extremidade é só aqui e só aqui, ok? Para não confundir. Então, como ela apresenta duas extremidades, ela não é ramificada. Então, a gente pode ignorar toda essa parte dessa nomenclatura, tá certo? Que representa a ramificação. Podemos partir direto para a cadeia principal. Então, vamos fazer a contagem, tá certo? Então, a gente vai começar a contar onde? Dessa extremidade aqui ou da extremidade de baixo? Qual que está mais perto da dupla ligação? É a extremidade de baixo. 1, 2, tá vendo? A gente já começa a ter um carbono que apresenta uma insaturação no carbono 2. Aqui, ó, 1, 2, 3. Então, dessa forma, a insaturação fica mais próxima da extremidade de baixo, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Então, não tem ramificação, tranquilo, a gente já começa a nomenclatura. Então, o corpo tem 7, se é 7 é o que? Hept. Tem duas insaturações, né? Tem uma insaturação no carbono 2, ok? E tem outra insaturação no carbono 4. Então vai ficar 2, 4. Quando tem duas insaturações duplas, a gente, ó, duas insaturações duplas a gente chama de eno, tá certo? Portanto, a nomenclatura vai ficar hept 2, 4 dieno. Próxima cadeia. Para a gente determinar essa cadeia, o primeiro passo é contar as extremidades, tá certo? Então vamos lá. Uma extremidade, duas extremidades, 3 extremidades, 4, 5, 6 extremidades. Então a gente já sabe, né, que isso vai ser uma cadeia ramificada, ok?
Então, qual é o segundo passo? Determinar a cadeia principal. Então, vamos determinar a cadeia principal. Vamos começar aqui por esse lado da extremidade. Olha, independente dessas três extremidades, ela só pode me dar um carbono. Então, tanto faz se a cadeia principal começar por essa ou por essa aqui, certo? Então, para ficar mais fácil visualizar, eu vou começar por essa extremidade aqui direita. Pronto. Essa extremidade aqui só pode me dar um carbono. Esse outro lado da cadeia pode me dar mais carbonos. Então, no caso, quem vai fazer parte da cadeia principal será esse lado aqui da cadeia, e não apenas essa extremidade. Essa extremidade vai ser provavelmente a ramificação. Pronto. Agora, eu tenho duas partes, né? Essa aqui, esse lado da cadeia, só pode me dar 1, 2 carbonos. Esse outro lado pode me dar 1, 2, 3 carbonos. Então, o que determina a regra da cadeia principal? A cadeia principal é a maior sequência de carbonos ininterrupto. Portanto, se eu colocar esse lado da cadeia como minha cadeia principal, eu vou ter uma sequência maior de carbonos do que nesse lado aqui. Então, teoricamente, essa parte aqui vai fazer parte da cadeia principal. Ok? Portanto, a cadeia principal vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Correto? Não. Você já viu alguma ramificação com a dupla ligação? Não. Não tem nem como ter uma ramificação com dupla ligação. Portanto, essa parte aqui vai fazer parte, né? Fica até redundante, essa parte vai fazer parte. Essa parte da cadeia vai fazer parte, né, da cadeia principal. E essa parte aqui será a ramificação. Portanto, temos esta ramificação aqui, essa outra e essa outra. Ou seja, a gente tem 4 ramificações, ok? Pronto. Qual o segundo passo, ou o terceiro passo, no caso? É a gente enumerar os carbonos. A gente começa a enumerar o que está mais próximo da insaturação, ou seja, da dupla ou da tripla ligação. Observando aqui a cadeia, a extremidade que está mais próxima da insaturação é essa aqui, né? 1, 2. No segundo carbono tem insaturação. Aqui precisa de 1, 2, 3, 4 carbonos para ter insaturação. Então vamos começar a contar por essa extremidade aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? 8 carbonos. Pronto. Agora vamos começar a escrever a nomenclatura. Mas como uma cadeia é muito grande, eu vou dar uma dica para vocês, certo? A gente vai começar de uma forma um pouco diferente, para não se atrapalhar. Bem, eu vou começar a nomenclatura das ramificações, né, de forma individual, ok? Então vamos lá. Primeiro, a nomenclatura dessa ramificação. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3. Se tem 3 carbonos é o quê? Prop. Como é ramificação, final é IL. Então vai ficar propil, ok? Essa ramificação aqui vai ter um carbono, vai ser met. Como é ramificação, final vai ser IL, metil. Essa também só tem um carbono, met. Então, como é ramificação, vai ficar metil. E o outro vai ficar metil também. Então, por que eu fiz isso? Você vai entender, vai ficar mais fácil a gente escrever a nomenclatura fazendo dessa forma, tá certo? Então, vamos lá. Olhando aqui, qual é a ramificação que está mais próxima da extremidade? É propil, né? Se você observar, propil está no carbono 3, então está mais próximo da extremidade.
Então vamos começar a nomenclatura por ele. Como ele está no carbono 3, vamos fazer aqui 3. Ok? Propil. Pronto. Então aqui tem 3 metil. Tem um metil aqui, outro metil aqui e outro metil aqui. 3 metil. Se tem 3 metil, a gente vai colocar o quê? Trimetil. A gente tem aqui um metil no carbono 5 e 2 no carbono 7. Então vai ser 5, 7 e 7, ok? Como é 3 metil, vai ficar tri, que representa 3 metil. Pronto. Agora vamos partir para a representação, a nomenclatura da cadeia principal. Então vamos lá. Quantos carbonos tem na cadeia principal? Tem 8. C8 é octa. Tem 2 insaturações, né? Duplas. Uma no carbono 2 e outra no carbono 5. Então vai ficar 2,5, tá certo? Como tem 2 insaturações, é dieno. Portanto, a nomenclatura vai ficar essa palavrazinha pequenininha. 3 propil, 5, 7, 7 trimetil, octa, 2,5 dieno. Ok, pessoal? Agora vamos responder a última cadeia. E finalmente a última cadeia. Observe essa cadeia. Essa cadeia, ela é fechada, né? Mas ela possui extremidades. Como ela é fechada e possui extremidades, chamamos de cadeia mista, tá certo? Então ela apresenta uma extremidade aqui e outra extremidade, ou seja, 2 extremidades. Nesse caso, como é que a gente faz? Primeiramente, vamos determinar a cadeia principal. Sabemos que a cadeia principal é o que tem maior quantidade de carbonos de forma ininterrupta. Então, qual que eu vou apresentar? Vai ser a parte fechada ou a parte aberta da cadeia. Primeiramente, vamos contar a parte aberta. 1, 2 carbonos. Aqui só tem 1. A fechada tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então, dessa forma, a cadeia principal será a parte fechada da molécula. Pronto. Já determinamos a principal. Dessa forma, aqui será uma ramificação e aqui será outra ramificação. Ok? Pronto. Vamos determinar a nomenclatura das ramificações, ok? A gente pode fazer isso de forma direta. Vamos lá. Só tem um carbono. Se só tem um carbono é metil, tá certo? Aqui tem 2 carbonos. 2 carbonos é etil. Pronto. Beleza. Qual o próximo passo? O próximo passo é contar a quantidade de carbonos. Aí talvez você disse, mas Diego, você disse que não precisava contar. Não precisava contar se a gente não tivesse aqui a ramificação. Ou se pelo menos não tivesse a insaturação e só tivesse uma ramificação. Mas como tem a insaturação e tem 2 ramificações, precisamos contar, certo? Então a gente começa a contar pela insaturação, ok? E aí no caso, qual o lado que está mais perto da ramificação? Vai ser esse carbono, é verdade? Então vai ser 1, a gente começa a contar por esse carbono, que ele apresenta a ligação tripla, que é a insaturação. O segundo carbono mais próximo, que apresenta, no caso, uma ramificação, é esse aqui. Então ele vai ser o 2, 3, 4, 5, ok? Pronto. Com isso, a gente consegue fazer tranquilamente a nomenclatura dessa cadeia mista. Então vamos lá. Primeiramente a gente sabe que a ramificação é o etil. A ramificação etil está no carbono 2, então vou colocar 2 etil. Aí esse aqui, o metil, está no carbono 3. Coloquei um tracinho.
metil, certo? Bem, agora a gente vai determinar a cadeia principal. Como a cadeia principal ela é fechada, então vou colocar aqui ciclo, certo? Ok? Ela tem quantos carbonos? 5. Se ela tem 5, vai ser o quê? Pente. Ok? Tem saturação? Tem, mas está no carbono 1, não precisa colocar em saturação não. Então, como a insaturação ela é tripla, então o sufixo vai ser, no caso, ino. Então, o nome da cadeia será 2-etil, 3-metilciclopentino. Ok, pessoal? Pois é só isso. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, pode me procurar. Um abraço e até mais.